Olá, eu sou a Catarina Cristine e este é o devocional Luz do Mundo, o devocional dos profissionais de saúde. Hoje é dia 5 de janeiro e, junto com o início desse novo ano, iniciaremos também uma jornada diária de renovação. Eu decidi criar esse espaço para que nós, que cuidamos de tantas vidas, possamos também ser cuidados e abastecidos pela fonte divina. Neste ano que começa, o meu desejo é que cada mensagem aqui fortaleça a sua vocação e traga descanso ao seu coração. Afinal, Deus é a luz do mundo e Ele quer te usar para iluminar o dia de hoje. A palavra que vamos meditar está em Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34, que diz assim: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e, derramando nelas vinho e azeite, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A parábola do bom samaritano que lemos é provavelmente o texto mais emblemático sobre o cuidado em toda a Bíblia. No entanto, quem trabalha na saúde sabe que o cuidado ele ganha uma profundidade técnica e ética gigantesca. Mas refletindo nessa palavra, antes do samaritano, que ajudou aquele homem, dois religiosos passaram por ele, o viram ferido e eles tinham um conhecimento teórico da lei. Mas a eles lhes faltou uma visão de conseguir enxergar a necessidade do homem, de conseguir praticar o cuidado. E no nosso dia a dia, é muito fácil a gente olhar para um paciente apenas como um procedimento a mais, uma consulta a mais, uma pessoa a mais, um atraso a mais. Mas o samaritano, ele vem nos ensinar 3 verbos de ação que devem guiar a nossa prática profissional. E são eles: ver, aproximar-se e cuidar. O primeiro verbo, ver, fala sobre a compaixão que se inicia no olhar. Não um olhar clínico, distante, mas um olhar que reconhece a dignidade humana. Ver significa perceber o medo, as inseguranças, as angústias, as aflições do paciente, que vão muito além dos sinais vitais. Não que os sinais vitais não sejam importantes, eles são muito, nós sabemos. Mas precisamos de mais profundidade no nosso ver. O segundo verbo, aproximar-se, significa quebrar algumas barreiras sociais que existem entre nós e os nossos pacientes. O samaritano, ele quebrou essas barreiras. Ele se inclinou, ele sujou as suas mãos e entrou no espaço de dor daquele homem. E é esse espaço que nós devemos entrar também com os nossos pacientes. Porque, como profissionais, a nossa técnica muitas vezes nos protege de envolvimento com os nossos pacientes. E muitas vezes nos foi ensinado a não ter esse envolvimento. Mas a luz do mundo, o nosso Deus, ele nos convida a criar essa aproximação, a ter esse envolvimento.
porque é isso que humaniza a nossa carreira. E o terceiro verbo, que é cuidar, o mais importante é pensar em cuidar com o que se tem. Porque na área da saúde, nós encontramos sim muitas limitações que podem nos impedir de realizar o nosso trabalho com a excelência que nós gostaríamos. Principalmente pensando no setor público de saúde. Enfim, limitações que fogem do nosso controle. Mas o samaritano, ele usou o vinho e o azeite. Ele usou aquilo que ele tinha naquele momento para conseguir aliviar aquela dor do homem. Ele aplicou o conhecimento prático que ele tinha e os recursos que estavam disponíveis a ele naquele momento de forma imediata. E é nisso que eu quero que você reflita. O cuidado cristão na saúde, ele não é só um sentimento. Ele é uma excelência técnica movida por amor. Porque muitas vezes você pode não conseguir curar totalmente o paciente, mas você vai poder acolhê-lo de uma forma que ele vai se sentir pertencente, que ele vai conseguir ressignificar aquele momento tão difícil, tão doloroso que ele vive. E outra questão que também foi muito importante nessa história foi que o samaritano, ele não apenas estabilizou aquele homem, ele garantiu uma continuidade de cuidado. Isso também é fundamental para nós. Pensar nessa continuidade de cuidado. Porque Deus, ele não espera que a gente faça milagres sobrenaturais em cada atendimento, mas ele espera que a gente não passe para o outro lado da estrada, entende? Que a gente não desvie daquele homem, que a gente não finja que não vimos aquele homem. Então, haja no seu trabalho hoje sendo o bom samaritano, não permitindo que a burocracia, o preconceito, o cansaço, as limitações de recurso do local que você está hoje roubem a tua capacidade de ajudar, roubem a tua capacidade de enfaixar aquelas feridas. E essas feridas não são só as visíveis, também são as feridas da alma. Muitas vezes é uma palavra, um olhar, um cuidado diferente que o seu paciente precisa. Então eu trouxe mais algumas reflexões para que você possa melhorar o seu dia hoje. Pense comigo, quem foi a última pessoa, o último paciente que você realmente conseguiu ver? O que é aquele vinho e azeite no seu dia de hoje? Aquele recurso imediato que você tem, que você pode utilizar. É a generosidade? É a presença? E ainda existe algum preconceito que você tem em relação ao seu paciente? Peça para Deus um coração de bom samaritano para que ele tire de você tudo aquilo que não provém dele. Vamos orar? Senhor, meu Deus, mestre de todo cuidado, eu te peço, meu Deus, um coração sensível e mãos prontas para cuidar, olhos prontos para ver. Não me permita que o conhecimento técnico me torne uma pessoa fria, ou que a rotina e o cansaço me façam passar direto diante do sofrimento alheio, Pai. Me dê os olhos para enxergar além do diagnóstico, Pai. Me dê a coragem para me aproximar de quem todos estão evitando, para que eu possa levar o cuidado a quem mais precisa, meu Deus. Pode me usar, Senhor.
Que o meu vinho e o meu azeite sejam usados com excelência para enviar a dor do meu paciente, do meu irmão, que é filho teu também, Pai. Então, faz de mim um instrumento de cura que não apenas trata de doenças, mas que cuida de seres humanos, filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vá e ilumine o mundo hoje. E para continuar alimentando a sua fé, acompanhe o devocional Luz do Mundo no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. E se essa mensagem foi o fôlego que você precisava, compartilhe com alguém que também precisa deste renovo. Até amanhã!